Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí mais uma vez com o nosso canal Vamos Vasco com ótimas notícias, cara. Finalmente aí, boas notícias envolvendo a compra da SAF do Vasco por parte do grego Marinakis. Tivemos aí uma autorização muito importante que o grego fará uma proposta oficial. Vamos falar aqui muito dessa situação, vamos falar também aqui da representação do Vasco, jogadores falando, novidades quanto a contratações de jogadores, melhorias no CT do Vasco, a parte orçamentária aí do clube foi revelado aí pelo jornalista Lucas Pedrosa. Muita coisa à tarde, muito agitada lá no Vasco hoje. Mas antes de começar, deixa aquele likezão aí para fortalecer, amigo. Se inscreve se você não está inscrito aí no canal. Falta pouco para a gente chegar a 220 mil inscritos. Nossa meta aí no nosso canal para a gente chegar a uma marca muito importante para o nosso canal. Ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Vai lá também no meu canal Showball. Se inscreve lá, coloquei um vídeo hoje sobre o mercado da bola, atualizações aí sobre o interesse do Vasco em jogadores. O link tá aqui na descrição. Queria agradecer também o pessoal que tá se inscrevendo lá no meu novo canal. Muito obrigado, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, hoje foi um dia muito intenso lá no Vasco, representação de jogadores, entrevista coletiva aí do Paulinho e com certeza tivemos grandes novidades na tarde de hoje. Hoje o meio-campista Paulinho concedeu aí uma entrevista coletiva e se colocou à disposição aí da comissão técnica para atuar com um time alternativo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Após o fraco desempenho do Vasco aí no final de semana no jogo treino, onde perdeu 3-0 contra o Volta Redonda, é muito importante a gente ter aí bons jogadores já no início, né, cara? Uma mescla de jogadores mais experientes com a garotada, né? Porque só colocar a base ali, os caras não vão conseguir, né, cara? Vai ser algo muito semelhante com o que aconteceu no ano passado, né? A gente tinha alguns jogadores um pouco mais interessantes que atuaram, né? Como o Capasso, também tinha o Morejano, e o Vasco conseguiu sustentar bem, conseguiu bons resultados com aquele time, né? Misturado com os jogadores da base. Só que dessa vez é muito jogador jovem, jogadores que sequer ainda atuaram nos profissionais do Vasco, e também mesclado com alguns jogadores que estavam emprestados a outros clubes que não seriam utilizados no Vasco, como o caso do lateral esquerdo Riquelme, que pode ser ponta no Vasco, né? A comissão técnica do Vasco deverá utilizá-lo mais à frente, utilizando ele como um ponta esquerda. Também De Luca, que deverá ser reemprestado aí, mas ainda está no Vasco. Serginho, Zé Gabriel, e com certeza são jogadores aí que não teriam tanto espaço no Vasco se o Vasco tivesse com o elenco principal. E esses caras deverão ganhar oportunidades no início do Campeonato Carioca. E o Paulinho se colocou à disposição para fazer parte desse time aí. Com certeza ele vai ser a grande referência do Vasco, caso ele possa jogar aí nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, já no primeiro jogo, principalmente contra o Nova Iguaçu. Além disso, o jogador se mostrou bastante motivado, né, ao voltar antes das suas férias para realizar esse trabalho aí na pré-temporada, já que ele perdeu praticamente toda a temporada em 2024. Ele disse que foi muito importante retornar agora para ele já iniciar muito bem o ano de 2025. Desejamos muita sorte ao Paulinho, um jogador muito importante no meio-campo do Vasco. O torcedor espera que ele volte a ser aquele velho Paulinho lá de 2023, um jogador muito importante para a gente, e torcemos para que dê muito certo essa volta do Paulinho e também do Jair, dois jogadores que já estão treinando normalmente com o elenco do Vasco. E como a gente falou mais cedo, hoje o Vasco se representou aí e os jogadores contratados também se representaram. Porém, o Vasco não divulgou nenhuma imagem porque esses caras ainda não foram oficializados pelo clube, algo que deverá acontecer nos próximos dias. Vale ressaltar que o zagueiro Michael não se representou por estar aí fechado com o Coritiba. O jogador já assinou contrato com o Coxa e não é mais atleta do Vasco. Vai por empréstimo até o final dessa temporada. Quando acabar o seu contrato com o Vasco, ele não retornará ao nosso clube, já que ele tem contrato somente até o final desse ano com o Vasco. Caso ele permanecesse no Vasco, esse contrato poderia ser renovado até o fim de 2026. Como ele não vai ficar no Vasco, foi emprestado ao Coritiba, ele não terá essa renovação contratual com o nosso clube. Deixe nos comentários o que você espera do Vasco nesse ano de 2025, o Paulinho se colocando à disposição da comissão técnica do Vasco. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. Tivemos uma mudança muito importante no regulamento da Copa do Brasil. Em 2025, se houver empate na primeira fase, a partida será decidida nos pênaltis. Anteriormente, o clube visitante se classificava se o jogo terminasse empatado, né? Para deixar mais claro para quem não entendeu, por exemplo, se o Vasco pega um Remo na primeira fase, empata o jogo, hoje o Vasco vai disputar pênaltis. No ano passado, o Vasco iria se classificar por estar à frente no ranking da CBF. Isso não vai existir mais e os times grandes correm muito mais riscos agora de serem eliminados na primeira fase, né? Torcemos para que o Vasco conquiste aí bons resultados. O Vasco vai estar na primeira fase. Se tivesse conquistado uma posição a mais no Campeonato Brasileiro,
não precisaria da primeira fase, já entraria direto na terceira fase da Copa do Brasil. Mas como ficou na 10ª colocação, o Vasco vai disputar aí essa primeira fase. Até agora não sabemos quem será o adversário do Vasco na primeira fase da Copa do Brasil. Bom, a gente que falou aí do Paulinho, que concedeu uma entrevista coletiva. Quem também vai conceder uma entrevista coletiva nos próximos dias é o atacante Verratti. Ele vai conceder uma entrevista coletiva para esclarecer essa possibilidade de saída dele do Vasco, as famosas fofocas, né, que vem rolando aí sobre o nome do atleta, principalmente nesse final de semana, com as informações trazidas aí pelo jornalista Gilmar Ferreira, de que ele estaria insatisfeito no Vasco, insatisfeito com a diretoria do Vasco e que poderia se transferir para um clube da MLS e também fora do Brasil. Porém, as informações atualizadas é que o Vasco tem uma conversa com o Verratti para uma melhoria salarial, mas nada que o deixe chateado e querer sair do clube. É um desejo do Vasco dar uma melhoria salarial ao atleta, que inclusive se representou normalmente hoje, não teve nenhum problema aí nessa representação do atleta, não cogitou sair do Vasco, mas ele quer essa melhoria e está sendo conversado desde o ano passado. O atleta tem contrato até o final desse ano de 2025, caso bata as metas, esse contrato será renovado automaticamente até dezembro de 2026. Segundo as informações do jornalista Gilmar Ferreira, que trouxe essas informações iniciais que o Verratti poderia sair do Vasco, o Verratti recebe cerca de R$578 mil no Vasco mensalmente. Ele gostaria de ter uma melhora significativa nos seus salários. Pode ser que ele queira receber na casa de 1 milhão ou perto disso, já que é um jogador que tem muito prestígio dentro do Vasco e, claro, com o próprio torcedor, pelo que ele vem entregando dentro de campo nas últimas temporadas com a nossa camisa. É o capitão do Vasco, jogador referência no nosso ataque e gostaria de ter sim uma melhoria salarial significativa. Vamos aguardar, ver o que vai acontecer aí com essa situação. O fato é de que ele se representou, não tem proposta nenhuma para ele deixar o Vasco, somente especulações que não tem cabimento nenhum. Bom, e tivemos também atualizações quanto a contratações de reforço. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco tinha separado cerca de R$40 milhões para investir no CT nessa temporada. Entretanto, dada a urgência na melhoria do elenco, o Vasco vai destinar inicialmente 15 milhões apenas para as obras no CT Moacir Barbosa e outros 25 milhões serão destinados para realizar contratações de jogadores que cheguem para serem titulares no time do Vasco. De acordo com as informações também do Pedrosa, o Vasco possui negociações aí com o zagueiro Maurício Lemos. O treinador Fábio Carilli gosta do atleta, entretanto, o Vasco possui concorrência do Grêmio e também do Peñarol. Além do Maurício Lemos, o Vasco também tem conversas com o Balbuena e avalia o oferecimento do Sami, que teria sido oferecido nos últimos dias pelo Tigres do México. A gente até falou sobre esse jogador aqui algumas vezes no canal. No caso, chegariam 2 jogadores dentre esses 3 atletas. 2 desses atletas poderão chegar ao Vasco. A situação do Balbuena é a mais difícil, já que o clube russo Dinamo Moscou gostaria de receber 5 milhões de euros para liberá-lo agora para o Vasco. Ele tem contrato até junho com o clube russo e o Vasco trabalha com a possibilidade dele assinar um pré-contrato agora e chegar em julho ao nosso clube. Ele não chegaria nesse primeiro semestre ao Vasco, e sim na segunda parte aí da temporada para reforçar o nosso clube, porque, claro, o Vasco não tem esse dinheiro para comprá-lo agora e o clube russo também não pretende se desfazer do atleta. Ele tem um alto salário considerado aí pela diretoria do Vasco, algo que gira em torno de R$700 mil, e o Vasco não teria condições financeiras para bancar esse salário e também comprar o atleta agora. E tenta aí convencê-lo para ele assinar um pré-contrato. E o Fábio Carilli vem sendo peça fundamental nessa negociação, já que ele já trabalhou com um jogador no Corinthians, inclusive foram campeões brasileiros por lá. Vamos torcer para que dê certo. O Maurício Lemos, cara, sinceramente, não contrataria, era um jogador que estava sendo pouquíssimo utilizado no Galo, sequer respondeu a proposta do Vasco no meio do ano passado, ignorou totalmente nosso clube. Há informações que a família dele não quer morar no Rio de Janeiro e, sinceramente, eu não sei por que o Vasco insiste tanto nesse nome, somente porque é a famosa oportunidade de mercado. O jogador que está sem contrato, livre no mercado aí, né, cara, poderia chegar com baixo custo ao Vasco, só que ele entrega muito pouco, né? Foi muito mal no Atlético Mineiro, tanto que não teve seu contrato renovado, né? Na minha opinião, não seria o melhor nome para ser contratado, diferentemente do Balbuena. A situação do Sami é muito parecida com a do Balbuena. O Tigres do México topa emprestar ele, só que ele tem um alto salário, ganha também na casa de R$700 mil, e o Vasco claramente não tem esse dinheiro para pagar esses salários, né? Situações complicadas, vamos ver o que vai acontecer, se vamos ter avanços quanto a esses reforços. Também tivemos atualizações quanto à situação do Rony. O jogador está praticamente descartado pelo Vasco. O Vasco teria entrado sim em contato para fazer uma oferta por empréstimo ao jogador, mas se surpreendeu com o salário do atacante e as negociações encerraram e o jogador deverá ser reforço do Fluminense, de acordo com as informações do Central do Mercado do Sport TV. O jogador está muito perto de ser reforço do nosso rival e não virá mais para o Vasco.
Bom, e a grande notícia do dia é envolvendo o grego Marinakis, cara. De acordo com o próprio jornalista Lucas Pedrosa, que trouxe muitas informações no dia de hoje, ele disse que a expectativa do Vasco é receber até o final desse mês uma proposta do Evangelos Marinakis para comprar a SAF do Vasco. Pessoas envolvidas na negociação já verbalizaram que há a possibilidade da proposta ser feita nesse fim de janeiro. E, enfim, o grego podendo comprar a nossa SAF, cara. É uma notícia que o torcedor tanto espera, que o Vasco seja vendido o mais rápido possível, né? Certamente tem muitos detalhes a serem resolvidos, mas se o Vasco for vendido no final agora desse mês, ainda pode ser que ainda tenhamos alguma pequena chance de conseguir contratar alguns bons jogadores para essa primeira parte do ano, né? Início do Campeonato Brasileiro, início de Copa do Brasil, é importante termos reforço de qualidade, né? Também vamos ter o início da Copa Sul-Americana, que é o grande objetivo do Vasco nessa temporada. Torcemos muito para que a SAF do Vasco seja vendida o mais rápido possível para o grego. Eu já estava totalmente desiludido, né? Tínhamos péssimas notícias, ele estava negociando com a base do São Paulo, que não havia avanços significativos com o Vasco. E agora, essa informação trazida com exclusividade pelo Lucas Pedrosa confirma que o grego pode fazer uma proposta no final desse mês. Vamos torcer para que aconteça assim essa proposta e, enfim, o Vasco seja vendido para o grego Marinakis. Fora ele, somente o Radrizzani é outro interessado aí para comprar a SAF do Vasco. Possivelmente um desses dois será o dono da SAF do nosso clube. Fazia dias que a gente não tinha grandes novidades quanto à possibilidade da venda da SAF e hoje tivemos essa baita notícia aí trazida pelo Pedrosa, né? Vamos aguardar se finalmente o grego vai fazer a proposta oficial para comprar a nossa SAF. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Muito obrigado, tamo junto, forte abraço e é nóis.